Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar. Nesse texto que foi lido pelo reverendo Carlos Gueiros, está na carta de Paulo aos Filipenses, que é também conhecida como a carta da alegria. Apesar do apóstolo Paulo estar preso, no momento em que escreveu essa carta, ele fala muito sobre alegria nessa carta. E o primeiro versículo que foi lido hoje, o versículo 4, é um mandamento. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele vai falando aqui sobre ansiedade, e ele dá aqui a receita para a ansiedade. Ele diz que a ansiedade vai embora quando pedimos algo a Deus, que está nos deixando ansioso, e confiamos que Ele vai fazer a vontade dEle. E nesse momento que entregamos de fato a nossa ansiedade a Deus, os nossos pedidos a Deus em oração, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus que excede todo entendimento é a paz que ninguém consegue compreender, que não tem explicação, que está além das circunstâncias. É a paz que Deus coloca no nosso coração, assim como essa paz Ele coloca também no nosso coração a alegria que vem dEle. No versículo 8, o apóstolo Paulo fala em que devemos pensar. Em outras palavras, é o pensamento positivo, não baseado no poder da mente, mas baseado numa recomendação de pensar com esperança, de pensar em coisas boas. Não que isso vai determinar a consequência de tudo que vai acontecer, mas que é uma recomendação que nós devemos pensar em coisas boas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso ocupe o vosso pensamento. Pense em coisas boas. A palavra de Deus também diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então, do versículo 10 em diante, ele vai falando aqui que se alegrou muito porque um grupo de pessoas da igreja que renovou uma oferta que dava para ele, um sustento, e ele estava grato com isso. Ele diz no versículo 11: eu não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado em tudo, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Opa! Eu li certo aqui? Fartura e fome? O apóstolo Paulo falou que passou fome. Não sei quantos de vocês aqui passaram fome, mas eu não sei o que é isso. Graças a Deus até hoje. Mas o apóstolo Paulo passou fome. Ele disse abundância, escassez, fartura, fome, humilhado, honrado. E ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. E para viver contente é uma coisa que a gente precisa aprender. Para reclamar, ninguém precisa aprender. Ninguém ensina ninguém a reclamar, porque a gente já nasce predisposto a reclamar. A gente já nasce predisposto a achar ruim. O descontentamento é uma coisa natural do ser humano. A gente está sempre olhando o que faltou, o que foi ruim, o que não completou, e o que aconteceu, o que me incomodou. E muitas vezes as bênçãos, as coisas boas e tantas coisas que nós nem podemos contar que Deus tem feito nas nossas vidas, nós muitas vezes ficamos indiferentes com isso. Porque, como o apóstolo Paulo falou, nós precisamos aprender a viver contente. Viver contente é uma coisa que se aprende. Viver descontente não precisa aprender. É natural. E quanto descontentamento nós vemos no mundo? Quantas pessoas descontentes? Você não precisa andar muito para alguém chegar perto de você falando de algum problema, de alguma situação, de algum descontentamento, de alguma tristeza, reclamando disso, reclamando daquilo.
De forma que o apóstolo Paulo nos ensina uma grande lição que nós vamos comentar nessa noite, que nós precisamos aprender a viver contente em qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. 1 Timóteo 6, verso 8, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele disse: Timóteo, não fique muito preocupado com as coisas da vida, tendo, porém, o sustento, quer dizer, o que comer, e com que nos cobrirmos, quer dizer, roupa para vestir, estejamos com isso contentes. E eu queria começar falando de algumas causas do descontentamento. E a primeira causa do descontentamento que eu gostaria de comentar com os irmãos é a inveja. Conta-se que um vizinho tinha inveja do outro, e tudo ele ia brechar e ver o que é que o outro vizinho tinha, porque ele tinha que ter uma coisa melhor que aquela, comprar um melhor. Então, se o vizinho dele comprava uma televisão de 42 polegadas, ele tinha que ter uma de 50, e assim foi. Ele viveu a vida toda em função daquele vizinho. Até que um dia, ele estava passeando no bosque, encontrou uma lâmpada mágica do Aladim, que por sinal não existe, isso é só uma história, viu? Ninguém vai encontrar isso. E ele disse: eu vou mexer na lâmpada, ver se sai o gênio. Quem sabe esse gênio não resolve minha vida para sempre. Ele mexeu, o gênio saiu e disse: você tem 3 pedidos. E ele ficou pensando em 3 coisas insuperáveis que ele poderia pedir ao gênio, e que o vizinho dele nunca teria, ele seria superior ao vizinho dele para sempre. O gênio percebeu então a intenção dele, da inveja do vizinho, quis apressá-lo: bora, diga logo o que é que você quer. E ele: peraí, eu tenho que escolher bem escolhido. O gênio disse: já porque você demorou muito, você agora, dos 3 pedidos que você tem, eu vou fazer o seguinte: um pedido é seu, e os outros 2 eu vou dar em dobro para o seu vizinho, igual, a mesma coisa que você vai ganhar. Tudo que você pedir, o seu vizinho vai ganhar em dobro. O primeiro pedido é seu, os outros 2 do seu vizinho. Ele disse: e agora? Ele teve vontade de mandar o gênio voltar para a lâmpada. Mas aí ele ficou pensando, isso não é possível. E de repente o gênio, só testando a capacidade daquele vizinho, olhou para ele olhou para o gênio e disse: já sei. E o gênio, espantado, disse: não é possível, o que é que ele vai pedir? E ele então disse para o gênio: me segue de um olho. Imagina a capacidade. Me segue de um olho. Porque ele queria que o vizinho ficasse cego dos 2 olhos. E a inveja está descrita na Bíblia. Em vários momentos, Esaú teve inveja. Jacó teve inveja de Esaú, Lia de Raquel, os irmãos de José dele. Amã teve inveja do Mordecai. E falar em inveja é falar de comparação. A inveja só existe quando existe comparação, quando nós nos comparamos com o outro e olhamos para o que o outro tem e o que a gente não tem, para o que o outro é, para a felicidade do outro, para o casamento do outro, para o que o outro tem. E nós nos achamos inferiores, e a inveja, muito além do que um sentimento de desgosto e tristeza pelo que o outro tem, é sentir tristeza com a alegria do outro e sentir alegria com a tristeza do outro. Não é desejar o que o outro tem porque você precisa daquilo, mas é desejar o que o outro tem porque o outro tem. E tem vários tipos de inveja. Inveja material. Você olha o que o outro tem, coisas materiais, e deseja aquilo para você. Inveja do corpo, da forma física. E muitas mulheres hoje estão enchendo as clínicas de cirurgias plástica, fazendo tratamentos de beleza. E o Augusto Cury fala num livro dele, A Ditadura da Beleza, que existe o PIB das mulheres, chamado Padrão Inatingível de Beleza. Nenhuma mulher consegue atingir esse padrão, porque a beleza que é colocada na mídia, ela está manipulada por Photoshop. E na Europa, alguns países já proibiram o uso do Photoshop na mídia, nas fotos de mulheres na mídia, para não gerar depressão nas mulheres. Porque essas mulheres que são expostas nas fotos,
elas não existem de fato. Elas são criadas por um programa de computador que tira qualquer imperfeição. E de fato que você deve gostar do seu corpo, tenha ele a forma que tiver. Gostar do seu cabelo, seja ele como ele for. Porque Deus planejou você assim. E Deus, quando lhe fez, Ele não errou. Ele acertou. Ele queria que você fosse assim, por isso se ame, se valorize. Não fique achando defeito, porque todo mundo tem defeitos. O fato é que nós devemos nos ver como Deus nos vê. E Deus vê todo mundo lindo. Para Deus não tem ninguém feio. Tem também a inveja espiritual. Tem gente que tem inveja do outro, porque o outro está num cargo e está se desenvolvendo ministerialmente e fica triste com isso. Não se alegra com a alegria do outro. Inveja da felicidade. Tem gente que chega ao ponto de dizer: eu tenho inveja de você porque você está feliz e eu não estou. Provérbios 14:30 diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Tem gente que tem inveja da família. Muitas vezes, olha o marido da outra e diz: ah, se meu marido fosse como dessa irmã. Vai lá casar com um irmão para você ver. Que ele não é esse sonho todo que você está achando. Não é? No Facebook sai todo mundo lindo. Como o Jair diz na revista Caras, né? Sai todo mundo lindo, mas a realidade dos fatos é que todo casamento enfrenta dificuldades, enfrenta crise, enfrenta divergências entre o casal. Porque nós não somos perfeitos. Tem gente que tem inveja do jeito do outro. Ah, porque ele é tão simpático que eu queria ser assim. E nós estamos, por conta disso, muitas vezes, dessa concepção fantasiosa da vida, em tratando o casamento como descartável, como um brinquedo, quebrou, joga fora. As pessoas parecem que quanto mais o tempo passa, não querem se desgastar para preservar o casamento. Dom Paulo diz que casais chegam para ele e dizem: ah, pastor, vou me separar porque meu casamento está dando muito trabalho. Ele diz assim: qual é o casamento que não dá trabalho, meu filho? Todo casamento dá trabalho. Se você for tirar o seu time de campo, porque está dando trabalho, você vai tirar o seu time de campo a vida toda. Vai terminar a vida com 6, 7 casamentos. E o fato é que a segunda causa do descontentamento, na minha opinião, são as orações não respondidas e as promessas adiadas. Quando temos uma causa de oração diante de Deus e ficamos às vezes meses, às vezes anos, pedindo a Deus aquilo e não vemos a resposta. Isso causa descontentamento. As promessas adiadas: Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo, mas nada acontece. Em 1 João 3,14, o apóstolo João nos diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso quer dizer que tudo que nós pedimos a Deus, segundo a vontade de Deus, Ele vai atender. Se não for a vontade dEle, Ele não vai atender. As nossas orações são atendidas por Deus, segundo a vontade dEle, porque Ele nos ama. E a vontade dEle na nossa vida é boa, perfeita e agradável. São sonhos que não se realizam. E muitas vezes, ingratidão. A ingratidão também é uma causa do descontentamento. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Jesus pergunta para esse um: onde estão os outros 9? E esse texto fala fortemente ao meu coração que gratidão é coisa de minoria. A maioria das pessoas são ingratas. Só olham o que faltou. Só olham o que foi ruim. E esquece de olhar o que sobrou e o que foi bom. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma enfermidade grave provoca também descontentamento, problemas financeiros, crise familiar,
no casamento ou com filhos, decepções, traições, frustrações, pecados sem arrependimento, sem confissão, tira a alegria também da nossa vida. Ou às vezes o descontentamento não tem causa aparente, ou você não consegue identificar por que você está descontente. Por que você está assim triste? Por que você está descontente? Por que você reclama de tudo? E a pessoa diz, não sei. É uma coisa que tem dentro de mim que eu não sei explicar, e eu estou assim, inquieta, reclamando de tudo, reclamando da vida. E eu queria dizer para você, que está vivendo um tempo de descontentamento, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Quais são as consequências do descontentamento? Depressão, baixa autoestima, desânimo, irritação, infelicidade, frustração, doenças emocionais, psíquicas e doenças físicas também provocadas pela mente, que são chamadas hoje de doenças psicossomáticas, que são geradas na mente, porque se a mente vive triste muito tempo, nós vivemos descontentes muito tempo, o nosso corpo fatalmente vai começar a sentir. Quais são as atitudes práticas que eu recomendo os irmãos a ter? Momentos de lazer com sua família. Tem gente que quando se converte só pensa na obra. E servir a Deus. Servir a Deus é maravilhoso. Mas Deus é a favor também que você tenha um momento de descanso. Um momento de lazer. Viajando, indo à praia. Tem lazer que precisa de um pouco mais de dinheiro, mas tem lazer barato também. Ir à praia, ir numa lanchonete, ir passear num parque, descontrair um pouco. Ficar assim meio... A gente às vezes precisa ficar sem fazer nada. Não são todos os momentos que a gente tem que fazer alguma coisa. O problema é que a gente está sempre querendo fazer alguma coisa. E o Senhor falou que nós deveríamos trabalhar durante 6 dias e no 7º descansar. Então o descanso faz parte da nossa saúde. Momentos de lazer, ir para um lugar que você gosta, um cinema, um restaurante, ir visitar uma pessoa que você gosta, que você ama, que você gosta de conversar, isso faz bem. Faça com frequência algo que você gosta. Segunda atitude prática, para que você vença o descontentamento, seja grato por tudo, até pelas coisas ruins. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto desse versículo porque a Bíblia não maqueia nada, expõe tudo. Todas as coisas contribuem para o bem. Ele não falou que todas as coisas são boas. Ele não falou que nós vamos gostar de todas as coisas que vivemos na vida. Tem coisa que a gente não vai gostar, mas contribui para o nosso bem. Agradeça por tudo que você está passando, por toda a situação difícil que você está vivendo, porque isso está contribuindo para o seu bem. O Senhor está trabalhando no seu caráter, o Senhor está fortalecendo sua fé, o Senhor está te fazendo uma pessoa mais forte nele. Amém? Exercícios físicos. E esse assunto eu não podia nem falar que eu estou sedentário. Mas eu falo, até para mim mesmo. Exercício físico já foi provado que libera a endorfina, serotonina, libera glândulas relacionadas ao prazer, ao bem-estar. O Dr. Vicente Filizola pode falar melhor sobre isso, eu já escutei ele falando sobre isso. E nós devemos, sim, fazer atividades físicas, caminhar, fazer algum esporte. Outra coisa interessantíssima que gera contentamento em nossas vidas é fazer o que Jesus mandou, servir ao próximo. Quando você se envolve com a obra de ajudar alguém, uma obra de caridade aos mais carentes, uma obra de evangelização, como o Cursilho, como tantos ministérios que temos na nossa igreja, nós vamos nos deparar com situações que a gente vai olhar para a nossa vida e vai dizer, rapaz, como eu sou privilegiado.
como minha vida está maravilhosa, eu não tenho nada o que reclamar. Quando a gente conhece certas pessoas passando por certas situações, o nosso coração parece que é tocado por Deus para a gente olhar para a gente mesmo e agradecer a Deus, porque nossa vida está maravilhosa. Sabe quando é que você para de reclamar da casa que você mora, dos móveis da sua casa? Quando você entra numa comunidade carente, como eu já entrei, para conhecer a casa de uma irmã, quando eu servia ao Senhor no Ministério Amar, lá da Trindade. Essa irmã era uma irmã das mais contentes que estavam na rua, e certo dia eu fui conhecer a casa dela, era um barraco, bem na porta tinha um pinico cheio de bosta, bem da porta assim do lado. Ela me pediu desculpa, ela disse: irmão, desculpe porque eu não tirei antes, colchões no chão, não tinha nenhuma cama, e como dá para você perceber, também não tinha banheiro na casa. E naquele momento eu fiquei me perguntando, por que essa irmã é tão contente? Por que essa irmã transparece tanta alegria? Eu, no lugar dela, talvez ia estar numa depressão profunda. E eu entendi que a alegria dela vinha de Deus, e não das circunstâncias da vida, porque a alegria do Senhor, ela é além das circunstâncias. A alegria que Deus coloca no nosso coração, ela não precisa de circunstância para existir, porque é algo concreto que Ele coloca no nosso coração. Se você experimentar lidar com situações, ajudando pessoas que estão passando problemas bem maiores que os seus, você vai olhar para os seus problemas e vai dizer assim: eu não tenho problema nenhum. Uma outra coisa, faça parte de um grupo de amigos. Tenha um grupinho que você conversa, que você compartilha. Libere o perdão para todos que lhe feriram, que lhe magoaram. A falta de perdão é como um veneno circulando nas nossas veias. É como alguém que foi mordido por uma cobra venenosa e, ao invés de correr para o posto médico para tomar o soro, para não morrer, sai correndo atrás da cobra para tentar matar a cobra, com raiva da cobra. Enquanto ele está correndo atrás da cobra, ele morre. E perdão nada mais é do que lembrar sem dor. Eu peço para você me contar a situação que você viveu, e você, quando conta, você traz os mesmos sentimentos da situação, isso é chamado de ressentimento. Você está sentindo a mesma coisa novamente, porque você não perdoou. Agora, quando você consegue contar a situação que você sofreu, sem trazer sentimentos ruins, como uma coisa do passado, que a porta já foi fechada, já foi virada, e aquilo não faz parte mais da sua vida, não lhe afeta mais, então de fato você perdoou. O perdão é como uma ferida, é como uma cicatriz. A falta de perdão é como uma ferida inflamada, que ninguém pode nem tocar. E Jesus falou na própria oração do Pai Nosso, que se não perdoamos os nossos irmãos, nós também não seremos perdoados por Ele. Outra coisa sobre o perdão é que você deve se perdoar. Você já se arrependeu dos seus erros, você fez algo grave, trouxe sofrimento para a sua vida ou para a vida de quem lhe ama, se perdoe, porque Jesus já se esqueceu do seu erro. Livre-se da culpa. Até quando você vai deixar o inimigo te acusar daquilo que Deus já te perdoou? Outra atitude prática para andar em contentamento é: confie em Deus. Romanos 8, 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, não é em metade das coisas. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é mais do que vencedor, por Jesus que te amou. Espere em Deus. Salmo 27, 14 diz: espera, pois, pelo Senhor. Anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor.
Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere no Senhor. Sabe o que é que acontece quando a gente não espera no Senhor? Minha mãe sempre disse que o apressado come cru e quente. Quando a gente não espera no Senhor, a gente se precipita e muitas vezes vive uma circunstância que não era a vontade de Deus. Não era aquilo que Deus tinha preparado para a gente. Ele queria que a gente esperasse nele. Uma outra coisa que favorece o contentamento é a gente andar vivendo em santificação. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas devemos sempre avaliar a nossa vida e dizer: Senhor, me muda, me transforma. Não deixe que eu haja assim da próxima vez. Buscando quebrantamento, buscando arrependimento, para que cada vez mais nós estejamos livres do pecado e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Viva em santificação, buscando um coração quebrantado. Coloque suas expectativas em Deus e não se compare com ninguém. E se fosse comparar, eu te dou um conselho: se compare com quem tem menos, com quem tem bem menos. Não é para você se orgulhar e dizer assim: ah, como eu tenho muito mais que essa pessoa, não. É para você olhar para o que você tem e dizer: Deus tem sido muito bom comigo. Talvez você não tenha a vida que você sonhou em ter. Talvez todo mundo aqui não tenha exatamente a vida que sonhou ter. Mas a vontade de Deus é que todos nós estejamos contentes com a vida que temos. Estejamos contentes até com os problemas que temos. Porque se está ruim, tem muita gente que está vivendo situação muito pior. E se não está muito pior, é porque Deus tem sido muito bom comigo e com você. Você concorda comigo? Você pode querer mais. Contentamento não quer dizer mediocridade, não quer dizer conformismo. Você pode querer mais. Eu quero ter mais, tá bom. Eu não tenho um carro, quero ter um carro. Eu não tenho uma casa própria, quero ter uma casa própria. Eu estou passando por tal problema, eu queria que esse problema se solucionasse. Mas o que a gente não pode é ficar triste com o que a gente tem. Não. Enquanto não tem o que sonha ter, fique contente com o que você tem. Se alegre com o que você tem. O contentamento é diferente de conformismo. Enquanto não se tem o que se sonha, você fica alegre com o que você tem. Tente ver o lado positivo de todas as coisas na sua vida. O que sobrou e não o que faltou. O que você ganhou e não o que você perdeu. O que foi ruim poderia ter sido pior, só não foi pior porque Deus foi bom com você. E muitas vezes esquecemos e não olhamos para o que Deus está fazendo na nossa vida de bom, só olhamos o de ruim. E não há coisa que magoe mais o coração de um pai do que um filho ingrato. Às vezes Deus nos leva para um deserto porque Ele quer fazer uma história na sua vida. Por isso, não reclame, agradeça. Deus é a fonte de todo contentamento. Gênesis 1:31 diz: e viu Deus tudo o que Ele tinha feito, e viu que era muito bom, e foi tarde de manhã do 6º dia. Jesus, quando foi batizado, uma voz apareceu nos céus e dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. O apóstolo Paulo fala aos Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é justiça, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precisamos ter uma perspectiva bíblica sobre quem nós somos, o que Deus pensa de nós.
Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. Nós estamos passando por um filme, onde no meio desse filme tem lágrimas, tem dor, tem sofrimento, tem situações difíceis, mas o final já está garantido. O final é feliz. O Senhor garantiu isso. Os planos dele para a nossa vida são maravilhosos. E tem gente que prefere ser a hiena do desenho animado. Ó vida, ó céus, ó azar, estão todos contra mim, nada dá certo na minha vida. Sentimento diabólico, de autocomiseração, sentimento de uma pessoa que não consegue enxergar coisas boas na vida, pessoas que só olham o lado negativo das coisas, pessoas que têm mania de perseguição. O Senhor quer que você veja quantas coisas boas Ele está fazendo na sua vida. Em Números 14:29 diz: nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Eu queria terminar com esse texto, porque Deus mandou o povo ficar 40 anos rodando em círculos no deserto, porque um dia o povo reclamou contra ele, porque não tinha água, e eles estavam com sede, e ele disse: cadê a água, cadê o pão? E chegaram para Moisés e disseram assim: adiantou de quê, Moisés? Tu tirar a gente lá do Egito como escravo, pelo menos lá a gente tinha o que comer, para a gente morrer de fome aqui nesse deserto, adiantou de nada. Isso ofendeu tanto o coração de Deus, irmãos, que Deus falou isso em Números: nenhum acima de 20 anos vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Só vai entrar quem está abaixo de 20 anos. Todos vão morrer nesse deserto porque murmuraram contra mim. Sabe o que é que eu entendo com esse texto? Mesmo aos olhos da graça do Novo Testamento, que a murmuração nos leva para o deserto e a gratidão nos leva para Canaã, para a terra prometida. Um pai tem prazer em abençoar um filho grato, mas não há coisa que magoe mais o coração de um pai do que um filho ingrato. Então, se você quer ir para o deserto, porque são duas ocasiões só que eu vejo na Bíblia que nós vamos para o deserto. Uma é o Espírito Santo que nos leva para trabalhar em nossas vidas, e outra é a murmuração, é a reclamação. Se você quer ir para o deserto, reclame bem muito. Reclame porque não tem uma secretária doméstica, e quando tiver, reclame também dela, ache ruim tudo. Reclame bem muito, que o que está ruim vai acabar ficando muito pior. Mas se você quer viver bênçãos de Deus cada vez maiores na sua vida, agradeça, se alegre, esteja contente com tudo que você tem, com tudo que tem acontecido na sua vida, porque o contentamento conquista o coração de Deus, a gratidão conquista o coração de Deus. Vocês sabiam que cerca de 24 pessoas hoje no mundo, 24 mil pessoas hoje no mundo, morrem devido a consequências da fome por dia? Vocês sabiam que no Brasil existem 6 milhões de pessoas que não têm um teto para morar, nem alugado, vivem nas ruas? 6 milhões de pessoas. Vocês sabiam que tem muita gente que sonharia e acharia uma coisa mais maravilhosa do mundo viver a vida que você vive, morar no lugar onde você mora, ainda que seja alugado, dormir na cama que você dorme,
comer a comida que você come, sabia disso? Tomar banho no banheiro que você toma, vestir as roupas que você veste. Tem milhões e milhões de pessoas no mundo que achariam essa vida que você tem um sonho quase que inalcançável. Segundo a ONU, 40% da população mundial vive com menos que $2 por dia. Traduzindo para reais, isso quer dizer em torno de R$150 por mês, aproximadamente. $2 por dia, $60 por mês. 40% das pessoas do mundo vivem com menos que isso. Você tem motivos para agradecer? Você tem motivos para se alegrar? E por fim, o nosso contentamento vem de Deus. O apóstolo Paulo disse que passou fome, passou escassez, passou situações difíceis, mas ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A minha alegria não depende das circunstâncias. O meu contentamento não depende das situações que eu vivo, mas de Deus que coloca no meu coração a alegria dele. Em Neemias, o profeta fala: não vos entristeçais, não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Jesus não falou para você que a caminhada seria fácil. Ele sempre falou que a nossa caminhada seria difícil. No mundo tereis aflições, mas ele disse que você não iria fazê-la só, que ele sempre estaria com você, todos os dias. O filósofo Blaise Pascal, matemático e cristão, ele disse que existe em cada ser humano um vazio do tamanho exato de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Porque só Deus pode nos dar satisfação plena na alma. Só Deus pode fazer a gente se alegrar com a vida que tem. Dinheiro não faz isso. Porque senão todo milionário era feliz. Não existia nenhum milionário que não pensasse em se matar. O fato é que não é o que temos, mas é o que Deus coloca dentro de nós, através da nossa relação com Ele. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai fazer você gostar da sua vida, mais Ele vai fazer você se alegrar com a sua vida, mais Ele vai preencher o vazio do seu coração, que casamento não preenche, filho não preenche, bons emprego, sucesso profissional não preenche, bens materiais muito menos. Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração, e Ele morreu na cruz para isso, não só para nos dar a vida eterna e nos salvar, mas para nos fazer gostar da vida que temos, para que vivamos a vida dele aqui na terra. E eu não vou chamar aqui na frente, mas eu queria que ficasse em pé. Quem está se sentindo descontente, quem gostaria de pedir ao Senhor a alegria dele, ficasse em pé nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, coloca a tua alegria nos nossos corações. Nos livra da reclamação, da murmuração, porque a reclamação nos leva para o deserto, mas a gratidão nos leva a viver as tuas bênçãos. Faz que a gente olhe mais aquilo que sobrou do que o que faltou. Faz que a gente olhe para os nossos problemas e veja que eles não são tão grandes assim, e que eles estão cooperando para o nosso bem. Nos leva, Senhor, a viver uma vida de contentamento, não importa a circunstância. Porque o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e é isso que nós queremos também para a nossa vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que estejamos passando por problemas difíceis, Senhor, de uma forma sobrenatural, inexplicável,
que exceda todo entendimento, coloque em nossos corações o contentamento do Senhor, a alegria do Senhor, e nos faz enfrentar as situações difíceis da vida com ânimo, pelo teu amor, pela tua graça, confiando no Senhor, que está ao nosso lado sempre, em nome de Jesus.